Amigas e amigos, boa tarde. Boa tarde. Prazer muito grande estar aqui com todos vocês nessa terra tão querida ao meu coração, assim como é querida ao nosso coração também do nosso ministro Zé Carlos Carvalho. Porque a minha mãe, minha saudosa mãe, ela nasceu aqui em Jerônimo Monteiro, e na época nem Jerônimo Monteiro era Sabino Pessoa. Então minha mãe nasceu aqui em Jerônimo Monteiro. Meu avô, Pedro Nolasco Teixeira de Rezende, foi médico muitos anos aqui em Jerônimo Monteiro, antes de se mudarem para Cachoeiro de Itapemirim, e lá minha mãe e meu pai se conheceram. Enfim, nós nos constituímos como família lá, mas eu tenho grande alegria de ter uma parte do meu coração aqui em Jerônimo Monteiro, terra da minha saudosa mãe. Dizer que é uma alegria, Basília. Eu queria agradecer o seu convite para que nós pudéssemos estar aqui hoje compartilhando com todas vocês, com todos vocês, reflexões, e não apenas reflexões, também iniciativas sobre o Caparaó que nós queremos construir, o Caparaó que nós estamos construindo e o Caparaó que nós deixaremos de herança como legado para as futuras gerações. O nosso padre trouxe aqui a dimensão, por certa, que não é uma dimensão física, material, mas é uma dimensão espiritual. É uma dimensão do intangível. Como intangível é a fé. Você não toca, mas ela te move, ela te movimenta. E o ângulo que o nosso padre traz é, por certo, o ângulo ético. Da ética que nós precisamos ter, do cuidado que nós precisamos ter com os nossos recursos naturais, e aqui no caso específico do Caparaó, um princípio ético, se nós temos ou não essa responsabilidade de conviver de maneira sustentável com esses recursos naturais, de que maneira nós vamos fazer, forjar e firmar esse desenvolvimento para que esse desenvolvimento possa de fato ser sustentável, de modo que as futuras gerações não fiquem condenadas por ações inconsequentes da nossa geração. Esse é o fato, né? Tem uma dimensão material, mas esse tema também tem uma dimensão ética do princípio que cada um de nós precisa ter com os seus hábitos. Se você se insere nessa sociedade de consumo, consumindo e acumulando mais do que você precisa e você deve, que também é um princípio ético, e tudo isso revela aquilo que a teoria tem ensinado, né? A grande armadilha que está posta para a sociedade: se a civilização humana consumir em média tudo aquilo que alguns países ricos consomem ou demandam, não há espaço na civilização humana, não há espaço na única casa que nós temos, porque não há plano B para a nossa casa. Pelo menos até aqui, a ciência e a inovação não descobriu um plano B para a nossa casa. A nossa casa é o planeta Terra. E nós não temos um plano B, não temos uma alternativa. E nós precisamos cuidar do nosso quadrado, cuidar da nossa casa a partir dos nossos exemplos e a partir daquilo que a gente faz, fala e pratica. Porque não pode só falar e praticar, não pode só falar, tem que praticar também no dia a dia com as nossas ações no âmbito das nossas tarefas, das nossas responsabilidades e dos nossos hábitos e dos nossos costumes, né? Então, para mim, estar aqui com vocês todas é um prazer muito grande. Queria, enfim, todos já foram devidamente cumprimentados aqui, mas cumprimentar, me acompanham aqui nesse seminário, o secretário Enio Bergoli, secretário de Agricultura. A agricultura, por certo, é um tema fundamental, porque a agricultura sustentável, e a nossa agricultura, sobretudo no Caparaó, ela é uma agricultura de base familiar, ela é uma agricultura sustentável que está evoluindo muito, e eu sempre digo que o agricultor, e sobretudo o familiar, é o maior aliado da sustentabilidade, tá certo? Então, tem tudo a ver o tema da agricultura. Também aqui o nosso secretário do Turismo, nosso amigo Vitor Coelho, também o presidente do
do Incapé, o Alessandro. Então, assim, o nosso governo está aqui presente e nós estamos aqui, por certo, o nosso governador Renato Casagrande também está presente porque ele lidera pessoalmente as ações relacionadas ao meio ambiente, ao desenvolvimento e, sobretudo, as questões que nós vamos abordar aqui. Então, queria cumprimentar o prefeito Peter, cumprimentar o prefeito Dito, compartilhar com todos vocês, cumprimentar a representação do nosso prefeito, que não está conosco aqui no dia de hoje, porque está em Brasília, participando da marcha dos nossos prefeitos. O prefeito Dito acaba de chegar de Brasília, anualmente tem todo esse trabalho em Brasília, por isso o nosso prefeito não está aqui, me ligou para justificar a sua ausência, né? Então é com grande alegria e senso de responsabilidade que me dirijo a vocês para celebrar um pouco dessas conquistas ambientais que nós estamos a 4 mãos construindo aqui no Espírito Santo. Trabalho de governo, trabalho de sociedade, trabalho dos nossos movimentos, das nossas entidades. Esse é um trabalho coletivo que envolve o governo, envolve o setor privado, envolve, sabe, as entidades que nos ajudam muito nisso. Dizer que isso é resultado de muito planejamento, de muito compromisso, de muita coragem política e, acima de tudo, um trabalho sério de um conjunto de servidores públicos e colaboradores que, no dia a dia, nos mais diversos ângulos e áreas do governo do Estado, atuam na Secretaria de Meio Ambiente, na Secretaria de Agricultura, na Secretaria de Turismo, enfim, em todas as áreas, nós trabalhamos para a presença transversal do tema da sustentabilidade. Nos últimos anos, o Espírito Santo tem se consolidado como uma referência nacional em políticas ambientais. Isso tem muito a ver com o que eu disse aqui, mais importante do que falar é fazer, mais importante do que falar é praticar. E as evidências, elas são fundamentais sobre esses avanços que nós estamos consolidando aqui no Espírito Santo. Não é por acaso que somos o estado número 1 no Brasil em recuperação de áreas degradadas e no enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas, de acordo com o mais recente ranking de sustentabilidade dos estados, elaborado pela CLP, o Centro de Liderança Pública. Além disso, ocupamos a 4ª colocação geral em sustentabilidade entre todas as unidades da federação, o que mostra que estamos no caminho, achamos que certo, conciliando desenvolvimento com preservação e com conservação. Temos orgulho de abrigar o maior programa de pagamento por serviços ambientais do Brasil, o Programa Reflorestar, que já recuperou mais de 10 mil hectares de florestas e apoiou milhares de produtores rurais que hoje cuidam da água, do solo, da biodiversidade, com práticas sustentáveis e rentáveis. Também reduzimos de forma histórica o desmatamento em nosso território. Entre 23 e 24, o Estado do Espírito Santo reduziu em 60% o desmatamento em áreas nativas, um dos maiores índices de redução do nosso país. E isso foi possível graças à ação coordenada pelo Estado, mas, obviamente, com participação dos nossos municípios, nossas entidades, nossas ONGs, movimentos sociais, os nossos agricultores e assim por diante, né? Essa é uma construção, por certo, coletiva, que envolve mobilização, fiscalização, envolve inteligência, tecnologia, incentivo e uma série de outras questões, né? Outra conquista importante foi o reconhecimento nacional pelo Observatório de Restauração de Vegetação Nativa, o MAP Biomas, que nos colocou em 3º lugar no Brasil em recuperação de cobertura florestal, refletindo o nosso compromisso com a agenda de restauração ecológica e com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como o Acordo de Paris e a década da restauração da ONU. Mas não paramos por aí. O Espírito Santo foi o primeiro estado brasileiro a lançar e colocar de pé um plano estadual de descarbonização com metas claras e mensuráveis para reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2050. Criamos um comitê estadual de mudanças climáticas com participação da sociedade civil, universidades e setor produtivo. E estamos em processo avançado de formulação de uma política estadual de clima baseada em evidência, justiça climática e inclusão socioeconômica. O nosso plano estadual capixaba de descarbonização, ele é
pessoalmente, liderado pelo nosso governador Renato Casagrande e pelo nosso secretário de Meio Ambiente, o Felipe Rigoni. Ou seja, eu estou passando aqui em revista, fazendo um sobrevoo a todos esses dados, porque, no fim do dia, nós temos aqui um conjunto de pessoas, especialistas, acadêmicos, gente que fala e gente que faz, que trabalha no dia a dia, que está, sabe, com a barriga no balcão, fazendo acontecer tudo isso nos seus territórios, aonde se trabalha. Então, assim, para mim é uma alegria, um prazer grande estar aqui com vocês, para que juntos nós possamos continuar evoluindo no desenvolvimento sustentável no Caparaó. Eu acho que aqui no Caparaó nós estamos no caminho certo, porque aqui nós temos muita mobilização social, nós temos muita participação popular, nós temos muita responsabilidade dos nossos municípios, dos nossos agentes sociais, e nós, no governo, estamos de braços abertos, de mãos estendidas para continuar recebendo as contribuições, e não apenas as contribuições, também as críticas que nos façam aperfeiçoar. São muitos os programas que nós temos aqui no Caparaó. E nós temos, pelo Caparaó, um cuidado muito grande. Aliás, o Caparaó, outro dia me deparei com essa realidade. Eu não sabia, confesso aqui com humildade, que foi o presidente Juscelino Kubitschek, em 1961, que por decreto instituiu o Parque Nacional do Caparaó. Vejam que já nos anos 60... foi Jânio Quadros. Então eu fiz, olha... Desculpa? Muito bem, antes das forças ocultas, não Juscelino, mas Jânio Quadros, gozado que na nota que eu li falava em Juscelino, mas Juscelino e Jânio estiveram ali um sucedendo o outro, né? Então vejam que lá em 61 nós já tínhamos o Parque do Caparaó sendo conceituado por um decreto do governo federal, do presidente da República, pelo tamanho e dimensão do ativo que nós temos aqui no Parque do Caparaó, pela importância que o Parque do Caparaó tem para um conjunto de bacias hidrográficas aqui na região sul. Mas para que isso possa evoluir, nós precisamos pensar no desenvolvimento e na prosperidade das pessoas que moram lá. Dar condições para que as pessoas que vivem lá, que moram lá, que cuidam do Parque do Caparaó, possam se desenvolver. O governo do estado tem um conjunto de ações, sabe, no Caparaó, que passa pela infraestrutura, pela inovação, pela tecnologia, pela extensão, pela pesquisa. Nós temos, inclusive, conquistado ali no Parque do Caparaó um título muito importante. É uma região do Brasil que produz e fabrica os melhores cafés especiais do nosso país. Quando participa de qualquer concurso internacional, sempre muito bem conceituado. Mas não é só a qualidade, são cafés certificados pelas práticas sustentáveis. Pronto, Jerônimo Monteiro está aqui na porta do Caparaó, por certo, participa desse esforço, que começa aqui em Jerônimo Monteiro e vai, por certo, até a divisa com Minas Gerais. São muitos municípios que participam desse esforço. De modo, Basílio, que nós estamos à disposição, se nós pudéssemos receber, ao fim desse seminário, uma carta, um documento, com metas, com diretrizes, para que nós pudéssemos agregar e incorporar essas metas no governo do estado, nas várias ações, no turismo, na agricultura, no meio ambiente, seria um prazer muito grande. Então, o governo do estado se coloca de braços dados, de mãos dadas com vocês, para que juntos nós possamos evoluir e aperfeiçoar ainda muito mais os nossos esforços pela preservação do nosso Parque do Caparaó. Muito obrigado e parabéns a todas e a todos por esse importante evento.